Enfrente o vazio que te persegue. Descubra por que nada parece ser o bastante. Há um momento silencioso dentro de todos nós. Um instante em que as vozes externas se calam e o barulho do mundo se dissolve em algo mais profundo. Um eco de ausência. Chamamos esse eco de vazio. Mas o vazio não é apenas a falta de algo. É o espaço onde tudo o que negamos em nós mesmos tenta existir. Desde cedo, aprendemos a preencher. Preencher o tempo, a mente, o corpo, a alma. Corremos atrás de metas, pessoas, distrações, qualquer coisa que nos mantenha longe desse silêncio incômodo. Mas o que se esconde por trás dessa pressa de viver? O que tememos tanto encontrar quando paramos por um segundo? Talvez o vazio não seja o inimigo. Talvez ele seja o espelho, o convite, o ponto exato onde o eu se desfaz para que algo verdadeiro possa, enfim, nascer. Hoje você vai entender por que o vazio que tanto tenta evitar é, na verdade, o caminho de volta à sua essência, e como abraçá-lo pode se tornar o início da sua libertação. A origem invisível do vazio, o que realmente falta em nós. Há um tipo de vazio que não dói como uma ferida, mas pesa como um silêncio. Ele não se anuncia com gritos, mas se instala lentamente, entre um pensamento e outro, entre um riso forçado e uma madrugada sem sono. É o espaço onde a alma sussurra algo que a mente já esqueceu ouvir. Chamamos de solidão, tédio, desânimo, falta de propósito. Mas, na verdade, é o eco daquilo que deixamos de sentir há muito tempo. Desde cedo, somos ensinados a preencher esse vazio com conquistas. Nos dizem que seremos alguém quando tivermos algo, um nome, uma carreira, um amor, um sentido. Crescemos acreditando que a completude mora no futuro e que o presente é apenas o corredor entre o que somos e o que deveríamos ser. Mas quanto mais corremos, mais distante parece o ponto de chegada. Porque o vazio não é a ausência de algo externo, é a ausência de si. A psicologia analítica de Jung chamaria isso de perda da alma. O momento em que partes do nosso ser se fragmentam e se escondem nas sombras. Cada vez que negamos o que sentimos, cada vez que fingimos estar bem, cada vez que dizemos tudo certo enquanto algo grita por dentro, deixamos um fragmento nosso pelo caminho. E um dia, percebemos que o vazio que carregamos é, na verdade, o mapa das partes que abandonamos. O mundo moderno agrava essa ferida. Vivemos rodeados de estímulos, mas cada notificação é uma distração disfarçada de conexão. O silêncio virou incômodo e a introspecção, quase um ato subversivo. Somos ensinados a fugir da pausa, a tapar o buraco com barulho, com imagens, com urgências que não são nossas. Mas a alma não se alimenta de velocidade. Ela pede presença, e presença é algo que o mundo não ensina mais. Filosoficamente, o vazio é uma das experiências mais humanas. Nietzsche o viu como o abismo que devolve nosso próprio olhar. Viktor Frankl o chamou de vácuo existencial, um estado de desconexão do sentido. E talvez ambos falassem da mesma coisa. O momento em que a consciência desperta para o fato de que tudo o que construiu do lado de fora não sustenta o que falta dentro. Esse é o paradoxo. O vazio que tanto tememos é o mesmo espaço onde o novo pode nascer. Ele é o intervalo entre quem fomos e quem estamos nos tornando. Mas, por medo, o preenchemos com distrações. Queremos sentir menos, pensar menos, questionar menos. Buscamos o anestésico certo para calar o que o vazio tenta nos dizer. Só que o vazio não quer ser calado, ele quer ser ouvido. O que realmente falta em nós não é amor, sucesso ou sentido. É intimidade com o próprio ser. Falta-nos a coragem de permanecer na presença do que dói, sem correr. De permitir que o silêncio fale o que as palavras não alcançam. De encarar o espelho interno sem buscar culpa, apenas verdade. Talvez o vazio não seja um inimigo, mas um portal. Um convite para retornar àquilo que é essencial, antes das máscaras, antes das obrigações, antes do personagem. Ele não quer ser preenchido, quer ser compreendido. Porque só quem se senta diante do próprio vazio descobre que ele não é ausência de vida.
é o começo da presença. E talvez, no fundo, seja isso que o vazio nos pede, que deixemos de procurar fora o que só pode florescer dentro. A fuga, como tentamos preencher o que não pode ser preenchido. Quando o vazio toca a porta, nossa reação quase sempre é a mesma: correr. Não por covardia, mas por um instinto antigo, o mesmo que, quando criança, nos afastava do perigo sem perguntar. Hoje, porém, as formas de fuga são sutis e inúmeras. Procuramos preencher o espaço interior com realizações, com consumo, com relacionamentos que prometem ser a cura imediata, com distrações que anestesiam o sentir. Cada tentativa parece promissora por um tempo, mas cedo ou tarde a sensação retorna, como maré que insiste em subir. Buscamos no exterior aquilo que só pode nascer no interior. Um novo trabalho, um novo parceiro, uma rotina que impressiona, viagens, aplausos nas redes sociais. Tudo funciona como sedativo. Alivia momentaneamente, dá uma sensação de movimento, uma narrativa de progresso. Mas o alívio é provisório, porque a estrutura que precisa de cura não está sendo tratada, apenas coberta. A compulsão por fazer algo para consertar naturalmente esgota a atenção e a energia e nos impede de ouvir o que o vazio realmente quer dizer. Há também as fugas mais silenciosas: perfeccionismo, hiperresponsabilidade, ocupação permanente. Tornamo-nos especialistas em justificar a fuga. Dizer "estou ocupado" virou sinônimo de "estou seguro", e assim confundimos produtividade com significado, presença com aparência. O capitalismo emocional oferece 1000 vitrines para a fuga e poucas portas para o encontro consigo mesmo. É fácil acreditar que o problema será resolvido quando conquistarmos o próximo marco, mas cada marco conquista apenas a ilusão de completude. A insatisfação retorna com outra cara, porque a raiz permanece intocada. Psicologicamente, a fuga é também defesa. Num cenário em que mostrar feridas significava risco, aprendemos a esconder a dor. A criança interior que teve que se virar sozinha ao primeiro sinal de rejeição construiu mecanismos para sobreviver, e muitos desses mecanismos viram hábitos adultos. Evitar sentir foi, em muitas situações, estratégia vital. O problema é quando essa estratégia se perpetua além do necessário e transforma-se em padrão de vida. O que começou como proteção torna-se prisão. Filosoficamente, fugir do vazio é fugir do real. Kierkegaard falou do desespero como desconhecer-se a si mesmo. Frankl chamou atenção para o vazio de sentido que pode existir mesmo em vidas cheias de realizações. O ser humano moderno enfrenta um paradoxo: maior conforto material e mais sintomas de vazio. Isso porque a cura não vem de mais estímulos, mas de presença. O vazio convida ao encontro, não ao preenchimento. A saída não é negar o alívio que as coisas externas podem proporcionar, mas perceber sua natureza transitória. O passo transformador é reconhecer a fuga quando ela ocorre, enquadrá-la com compaixão e escolher ficar. Ficar significa escutar as perguntas que a dor traz, dar voz às lembranças não integradas, permitir que o corpo e o coração expressem o que a mente tentou enterrar. Só quando paramos de tapar o buraco com ruído, começamos a reconstruir do interior para fora. A verdadeira cura começa quando cessamos de fugir do que somos, a coragem de permanecer, transformar o vazio em caminho. Há um instante em que o vazio deixa de ser apenas ausência e se torna um convite silencioso, quase imperceptível, para parar de correr. Parar de buscar sentido em cada direção e, pela primeira vez, simplesmente permanecer, mesmo quando nada parece fazer sentido. Essa é, talvez, a forma mais pura de coragem: permanecer presente diante daquilo que não se pode resolver. Vivemos numa cultura que nos ensina a preencher tudo: o tempo, o silêncio, o corpo, o coração. Fomos condicionados a acreditar que o desconforto é um erro a ser corrigido, e não um portal a ser atravessado. Por isso, quando o vazio aparece, tentamos eliminá-lo com pressa. Mergulhamos em distrações, buscamos respostas prontas, nos perdemos em desejos que nunca se cumprem. Mas quanto mais fugimos, mais ele cresce. Porque o vazio não é o inimigo, é o mensageiro.
Ele chega para mostrar o espaço onde deixamos de existir por inteiro. Permanecer é o ato de não fugir de si. É sentar-se diante do próprio silêncio e deixar que ele fale. É resistir à tentação de preencher o que dói e permitir que o que está escondido venha à tona. Essa coragem é rara, porque exige vulnerabilidade. Exige dizer a si mesmo: eu não sei o que vem depois, mas eu fico. E é justamente nesse ficar, nesse sustentar o próprio vazio, que algo começa a se transformar. O vazio é fértil. É nele que a alma respira depois de anos sufocada por expectativas, máscaras e ruídos. Quando o aceitamos, ele se torna um terreno novo, o ponto de partida de uma consciência mais profunda. O que parecia ausência começa a revelar presença. O que parecia dor se mostra espaço. E nesse espaço, começamos a perceber sinais sutis de vida. Uma intuição, uma lembrança, um impulso sereno de recomeçar. Transformar o vazio em caminho é mudar a relação com ele. É deixar de vê-lo como algo a ser vencido e passar a tratá-lo como parte da travessia. Toda criação nasce do vazio. O artista diante da tela em branco, o escritor diante da página, o espírito diante da vida. O vazio não é o fim, mas o momento anterior à revelação. É o respiro entre o que fomos e o que estamos nos tornando. Mas para enxergar isso, é preciso atravessar o medo de desaparecer, de não ser suficiente, de nunca se encontrar. Esses medos são ecos do passado, vozes que tentam nos manter presos ao conhecido. Só que a liberdade está justamente no desconhecido. Quando paramos de lutar contra o vazio e o acolhemos, algo em nós se alinha ao fluxo da vida. Deixamos de querer controlar e começamos a confiar. Permanecer não é passividade, é entrega consciente. É permitir que a vida nos mostre, aos poucos, o que vem depois. É compreender que o vazio não é uma punição, mas um intervalo de cura. Nesse espaço, o velho se dissolve e o novo ainda não nasceu. É desconfortável, sim, mas profundamente sagrado. Porque é ali, no silêncio e na incerteza, que o verdadeiro eu começa a emergir. Sem papéis, sem certezas, sem defesas. Apenas o ser, nu diante da própria existência. E, paradoxalmente, é nesse ponto de aparente nada que encontramos o tudo. A coragem de permanecer é o ato mais revolucionário de um espírito cansado. É a recusa em fugir de si, a escolha de ficar para ver o que nasce quando a dor cessa. É olhar para o vazio e dizer: você não é o fim, é o começo. E quando essa compreensão amadurece, o vazio deixa de ser um peso e se torna um caminho de volta para dentro, onde a vida sempre esteve esperando por nós. A ilusão do controle e a rendição à impermanência. Durante quase toda a vida, tentamos segurar o mundo com as próprias mãos. Fazemos planos, criamos expectativas, projetamos futuros e acreditamos que, se formos bons o suficiente, cuidadosos o bastante, a vida corresponderá aos nossos esforços. Mas, cedo ou tarde, algo acontece. Um amor termina, uma certeza desaba, um caminho muda de forma inesperada. E nesse instante, somos confrontados com a verdade que sempre evitamos. Nós nunca estivemos no controle. Essa é uma das feridas mais profundas do ser humano. A necessidade de dominar o que, por natureza, é fluido. Queremos garantir segurança em um universo que se move em espirais, não em linhas retas. Tentamos aprisionar o tempo, domesticar os sentimentos, prever o imprevisível. E ao fazer isso, nos afastamos da essência da vida, que é mudança constante. O controle é uma forma disfarçada de medo. Medo do desconhecido, medo de perder, medo de sentir dor. Ele cria a ilusão de estabilidade, mas ao mesmo tempo nos mantém em tensão. Vivemos tentando antecipar o amanhã, mas isso nos rouba o agora. E quanto mais tentamos controlar, mais a vida parece escapar entre os dedos, porque o controle é o contrário do fluir. A rendição à impermanência não é desistência, é compreensão. É o reconhecimento maduro de que nada é fixo e que a beleza da existência está justamente nesse movimento. Tudo o que nasce, um dia se transforma. Tudo o que começa, um dia se encerra.
E isso não é uma tragédia, é o ritmo natural da vida. Quando aceitamos a impermanência, algo dentro de nós relaxa. Deixamos de lutar contra o que é e passamos a dançar com o que vem. A ansiedade diminui, o medo se dissolve, e o que surge em seu lugar é uma serenidade profunda. A paz de quem compreende que não é preciso segurar o rio, apenas mergulhar nele. Mas essa entrega só é possível quando entendemos que o controle nunca foi amor, era apenas defesa. Que a tentativa de segurar o mundo era, na verdade, um pedido de segurança emocional. Queríamos estabilidade porque confundimos estabilidade com pertencimento. Só que pertencer à vida é aceitar o movimento dela, as marés, os ciclos, os vazios e os recomeços. Rendição não é fraqueza, é confiança. É o ato de abrir as mãos e permitir que o que deve ficar, fique, e o que deve ir, vá. É compreender que, mesmo quando algo se desfaz, a vida continua tecendo novos fios, invisíveis, preparando outros encontros, outras formas de ser. A impermanência, quando observada com o coração desperto, deixa de ser uma ameaça e se torna uma mestra. Ela nos ensina a apreciar o instante sem tentar possuí-lo. Nos mostra que o amor verdadeiro não é aquele que promete durar para sempre, mas o que é vivido por inteiro enquanto existe. Nos lembra que cada respiração é uma despedida e um nascimento. E talvez essa seja a verdadeira liberdade. Não mais lutar para que tudo permaneça, mas aprender a se mover com a dança do tempo. Quando paramos de resistir, descobrimos uma força suave, quase silenciosa, que sustenta tudo. A vida flui através de nós e nós fluímos através dela. O controle quer garantir segurança. A rendição oferece paz. O primeiro nasce do medo, o segundo nasce da confiança. Entre um e outro existe uma travessia, e é nela que amadurecemos. Porque no instante em que aceitamos que tudo muda, algo dentro de nós para de temer o fim. E o que surge no lugar é uma compreensão serena. Nada precisa durar para ser eterno. Basta ser vivido com presença. O reencontro com o ser, quando o silêncio vira lar. Depois de tantas buscas, fugas e tentativas de preencher o vazio, chega um momento em que o cansaço nos ensina o que a pressa nunca permitiu: parar. Não como quem desiste, mas como quem finalmente compreende que não há nada fora que possa substituir o que se perdeu dentro. É nesse instante, quando o ruído do mundo silencia e o eco dos nossos pensamentos se aquieta, que o reencontro com o ser começa a acontecer. O silêncio, que antes parecia um inimigo, torna-se um espelho. Ele revela as camadas que escondemos por medo, os fragmentos que evitamos olhar. E pela primeira vez, vemos que o que chamávamos de falta não era ausência, era apenas a distância de nós mesmos. O ser nunca foi embora, apenas ficou encoberto pelo barulho das tentativas de ser alguém. Viver em ruído constante é uma forma de anestesia. O barulho distrai, ocupa, cria uma falsa sensação de vida. Mas o silêncio confronta. Ele nos mostra o que realmente está dentro: a saudade, a dor, o amor não vivido, os sonhos esquecidos. E é por isso que fugimos dele. Porque o silêncio não é vazio, é espelho. Mas algo mágico acontece quando paramos de fugir. Aos poucos, o desconforto se transforma em acolhimento. A inquietude dá lugar a uma presença tranquila. Descobrimos que não precisamos nos explicar, nos justificar, nos provar. O ser não exige performance, ele apenas é. Ele é o espaço onde a vida respira por si mesma, sem precisar ser controlada, corrigida ou melhorada. No silêncio, voltamos a ouvir o que o mundo ensurdeceu, o som do próprio coração. A respiração se torna oração. O simples ato de existir se torna suficiente. E então, compreendemos que a paz que buscamos em experiências externas é, na verdade, o reflexo da harmonia que nasce quando paramos de lutar contra o que somos. Esse reencontro não é um evento, é um retorno gradual. A cada momento de presença, um pouco mais do eu se revela. A cada pausa, o mundo interior se expande. O ser não é encontrado em algum lugar distante,
ele é o lugar. Ele é o lar que sempre esperou silenciosamente por nossa volta. Quando o silêncio vira lar, até a solidão muda de significado. Ela deixa de ser um vazio que dói e se transforma em um espaço fértil onde a consciência floresce. É o território onde a alma descansa, onde o tempo desacelera e onde o simples ato de estar já é plenitude. E é nesse ponto que tudo se inverte. Não buscamos mais o sentido da vida. Nós o encarnamos. Porque o sentido não está nas respostas, mas na presença. Não está nas conquistas, mas no modo como respiramos entre elas. O ser é o que resta quando tudo o que é falso cai. É o silêncio que permanece depois do barulho dos pensamentos. É a clareza que nasce quando deixamos de nos identificar com o medo. É o ponto de paz que não depende de nada, apenas é. Quando finalmente voltamos para casa, percebemos que nunca estivemos realmente perdidos, apenas sonhando ser algo separado. O despertar é simples, mas profundo. É o momento em que o eu que busca se dissolve e o ser que é se reconhece. E talvez esse seja o maior mistério da existência. Descobrir que o lar que procurávamos em todos os lugares era, desde o início, o próprio silêncio dentro de nós. A quietude depois da tempestade. Há um instante, após toda a tempestade, em que o mundo parece suspenso. O vento cessa, as nuvens se abrem, e o que resta é apenas o som distante daquilo que passou. Esse é o momento em que a vida respira de novo, não porque tudo se resolveu, mas porque finalmente aceitamos o que foi. A quietude depois da tempestade não é ausência de dor, é reconciliação com ela. Durante tanto tempo lutamos contra o que sentimos, tentamos controlar, entender, consertar. Mas a verdade é que nenhuma dor se dissolve pela força. Ela se desfaz apenas quando é acolhida. Quando deixamos de resistir, a tempestade interna perde o poder de nos destruir e se torna parte da nossa transformação. O que antes parecia um fim se revela como o início de algo mais profundo. O nascimento de uma consciência mais serena, mais real. A paz que vem depois do caos é diferente de qualquer outra. Não é o tipo de tranquilidade ingênua que ignora a escuridão, mas aquela que nasce de tê-la atravessado. É o tipo de paz que carrega cicatrizes, mas também sabedoria, que compreende que a vida não é sobre evitar as tempestades, mas sobre aprender a dançar sob a chuva sem se perder de si. Cada dor que vivemos deixa marcas invisíveis, e é nelas que mora a beleza da superação. A tempestade revela o que somos quando tudo nos é tirado. Ela nos obriga a soltar as máscaras, a encarar o essencial. E quando isso acontece, algo silencioso desperta, uma presença mais autêntica, uma confiança que não depende mais do controle, uma fé que nasce da entrega. A quietude depois da tempestade é o ponto em que o ser humano deixa de buscar explicações e começa a viver o mistério. É o momento em que percebemos que nem tudo precisa fazer sentido, e mesmo assim, tudo tem propósito. O caos foi apenas o professor que nos conduziu de volta ao que é simples, ao que é verdadeiro, ao que sempre esteve aqui. Quando o barulho se vai, o que resta é o som da vida pulsando em silêncio. Um tipo de som que não se ouve com os ouvidos, mas com a alma. É o murmúrio suave da existência dizendo: você sobreviveu, e agora pode simplesmente ser. Essa quietude é um convite, não para se afastar do mundo, mas para habitá-lo de outra forma, mais devagar, mais consciente, mais inteiro. É o ponto em que a necessidade de provar algo cede lugar à gratidão por apenas estar. O medo do futuro se dissolve e o passado perde o peso. Tudo se reduz ao agora, e o agora se revela vasto, infinito, suficiente. No fim, percebemos que a tempestade nunca foi um castigo, mas um chamado. Chamado para despertar, para lembrar quem somos, para deixar cair tudo o que era ruído. E quando tudo o que resta é silêncio, descobrimos algo que nenhuma palavra consegue traduzir. A serenidade de quem voltou para casa dentro de si. Porque a verdadeira paz não é encontrada quando o mundo fica calmo, mas quando aprendemos a permanecer tranquilos, mesmo quando o mundo ainda se move. Essa é a quietude depois da tempestade.
o lugar onde a alma descansa e o coração finalmente entende o que é liberdade.